Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores mistérios do livro do Apocalipse, a identidade da tal Babilônia. Quem é ela, afinal? Com base no nosso material de estudo, vamos decodificar as piscas proféticas para tentar resolver esse enigma. Então, a grande pergunta é essa: quem ou o que é essa Babilônia do Apocalipse? A profecia, olha, ela usa muitos símbolos, mas não é nada aleatório, viu? Tem uma lógica. E é essa trilha de pistas, deixada no próprio texto, que a gente vai seguir hoje para desvendar esse mistério. Ok, então vamos lá. Para entender a profecia, a gente precisa seguir a lógica dos símbolos que a própria Bíblia dá. É como um caminho, sabe? Um símbolo leva ao outro até a gente chegar na resposta final. Então, bora começar essa jornada. Olha só que interessante a linha de raciocínio. Primeiro, o Apocalipse diz que Babilônia é uma grande cidade. Ok. Depois, o texto explica que essa cidade é, na verdade, um símbolo para uma mulher. E se a gente for em outras partes da Bíblia, como lá em Efésios, o símbolo da mulher representa uma igreja. Então, juntando as peças, se Babilônia é uma mulher descrita como impura, a conclusão lógica é que ela simboliza uma igreja que se desviou, uma igreja apóstata. Mas o mais incrível é que a profecia não para por aí, não. Ela vai além. Ela nos dá tipo uma lista de características, um verdadeiro perfil, para não deixar nenhuma dúvida sobre a identidade dessa igreja. Vamos pensar nisso como um conjunto de pistas de um detetive. E que perfil, hein? Olha só essa lista. Está sentada sobre muitas águas, tem ligação com os reis da terra, se veste de púrpura escarlate, segura um cálice de ouro, é mãe de outras igrejas e, pasmem, está embriagada com o sangue dos santos. E ainda por cima está localizada sobre 7 montes. O ponto-chave aqui é o seguinte: não é uma pista isolada, é a soma de todas elas. Todas juntas apontam, sem deixar dúvida, para um único lugar. Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas dessas pistas. Vamos começar com essa imagem, assentada sobre muitas águas. O que isso quer dizer? O legal é que a própria profecia explica. Lá no versículo 15 diz que as águas são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, estamos falando de uma instituição com um poder, uma influência global. Agora, pensa na cena. Púrpura, escarlate, são cores de realeza, de poder. Ouro, pedras preciosas. Isso grita riqueza, opulência. Mas aí vem o detalhe crucial, o cálice. Por fora é de ouro. Lindo. Mas por dentro está cheio de abominações. E o que são essas abominações? Simbolicamente, são doutrinas falsas, ensinamentos que distorcem a verdade bíblica. Presta atenção nesse título. A mãe. Isso é muito importante. Por quê? Porque sugere que essa igreja teve filhas, ou seja, outras igrejas que saíram dela, mas que, no fundo, continuaram com muitas das suas doutrinas principais. Isso mostra que Babilônia não é só uma instituição, é um sistema inteiro. Por isso que a profecia fala: caiu, caiu Babilônia, indicando que a queda afeta tanto a mãe quanto as filhas que seguiram seu caminho. E agora, a pista geográfica. Uma pista, assim, inconfundível. A profecia diz que a mulher está assentada sobre 7 montes. Poxa, isso praticamente coloca um pino no mapa, né? Ancora todo esse simbolismo num lugar físico, real, um lugar mundialmente conhecido como a Cidade das 7 Colinas, Roma. Então vamos recapitular. Pensa comigo. Poder mundial, riqueza imensa, envolvimento com a política, ser uma igreja-mãe e, para fechar, a localização na cidade das 7 colinas, Roma. Quando a gente junta todas essas peças, não é uma coincidência. O quebra-cabeça se monta e a imagem que aparece aponta de forma muito clara para uma única instituição. A profecia foi dada justamente para isso, para que no tempo do fim as pessoas pudessem olhar e identificar sem sombra de dúvida. Ok, mas e daí? Saber quem é Babilônia é só uma curiosidade histórica? De jeito nenhum. Isso não é um exercício acadêmico. A profecia tem um propósito muito prático e urgente. E tudo isso leva a um convite, um chamado que vem do próprio céu. E aqui está o ponto central de toda essa mensagem. Depois de toda a identificação, uma voz do céu clama: sai dela, povo meu. É um convite, um apelo direto, pessoal, cheio de amor. É um chamado para que as pessoas sinceras se separem desse sistema de confusão e engano. E esse chamado, claro, nos coloca diante de uma escolha, uma bifurcação no caminho. E há uma escolha com consequências, consequências eternas.
Basicamente, são dois caminhos com dois destinos completamente diferentes. A escolha é bem clara, preto no branco. De um lado, é possível ficar em Babilônia. E o que acontece? A pessoa se torna participante dos seus pecados e, no fim, recebe as pragas de Apocalipse 16 que estão destinadas a ela. Do outro lado, a pessoa pode sair de Babilônia. E isso significa atender ao chamado de Deus, se juntar ao seu povo, à sua igreja verdadeira. Mas que igreja é essa? Quem é esse povo? A própria profecia responde, lá em Apocalipse 14, verso 12. Diz que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, sim, todos os 10, e têm a fé de Jesus. Percebe a diferença? Não é só ter fé em Jesus. É ter o mesmo tipo de fé, a mesma confiança inabalável que Jesus tinha no Pai quando ele esteve aqui na Terra. E por que tudo isso é tão importante? Porque, no fim das contas, é isso que está em jogo. Essa decisão de que lado estar espiritualmente é o que vai determinar se uma pessoa será protegida ou se vai receber as 7 últimas pragas lá de Apocalipse 16. A escolha é pessoal, e o tempo está correndo. Bom, diante de tudo isso, que é algo muito sério, como ter certeza? A resposta é simples. Não é para acreditar cegamente, é para investigar. A recomendação é essa: estude por conta própria. Pegue a sua Bíblia, confira cada um desses pontos e chegue às suas próprias conclusões. Se essa análise fez sentido e despertou interesse de continuar aprendendo, considere se inscrever aqui no canal para a gente continuar estudando juntos. A profecia foi mostrada, o convite foi feito. A grande pergunta que fica no ar é: de que lado da história cada um de nós vai escolher ficar?